Programa em Pauta está no ar. Estamos recebendo hoje no nosso programa em pauta a querida amiga psicanalista Débora Rosa da Silva. Aliás, Débora, a gente já se conhece de um bom tempo, mas hoje descobrindo um pouco da sua história. Débora é oriunda de Brasília e está em Teixeira de Freitas há mais ou menos 7 anos. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Boa noite, Miro. Boa noite, gente. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui hoje para bater esse papo contigo. Realmente estou muito feliz. Legal, a gente também se sente feliz e agradecido por sua presença. Mas, já indo diretamente ao assunto, você é de Brasília, lá do Planalto Central, capital do país, veio parar em Teixeira de Freitas. O que lhe traz, ou o que lhe trouxe a Teixeira de Freitas? Na verdade, a minha família, boa parte, reside aqui na Bahia. Eu dei os meus primeiros passos, inclusive, na Bahia, né? Tá vendo, gente? E depois de algum tempo, por questões de trabalho, meu pai resolveu retornar às origens. E aí eu me considero até meio baiana, já que meus primeiros passinhos eu comecei a andar e correr aqui na Bahia, então... Na Bahia não começa a dar passinhos não, começa já a dançar, né? Exatamente. Então, muito bem. De dançar eu gosto. Mais uma vez, seja bem-vinda à Bahia, tomara que permaneça por muito tempo. Débora, sua formação, você é formada em enfermagem. O gosto pela enfermagem foi uma escolha ou foi uma falta de opção? Houve algum momento em que você exerceu realmente a profissão de enfermeira? Então, eu sempre tive um desejo muito grande de tratar e cuidar das pessoas. Um coração assim... Generosíssimo. Na verdade, eu gosto de sentir que eu posso transformar a vida das pessoas. E eu acreditava que este era um caminho possível para isso. Eu não cheguei a exercer na prática, apenas os estágios, eu não cheguei a ir a fundo na minha formação inicial. Mas tive, sim, uma experiência direta com a enfermagem e o cuidado. É uma profissão muito linda, muito intensa, porém eu acreditei que eu poderia ser ainda mais útil em outras áreas. Por isso que eu acabei migrando um pouquinho. E parece-me que, pelo que você hoje exerce, que faz assim com tanta maestria, parece-me que a enfermagem abriu também uma oportunidade para você, né? Foi uma janela que se abriu para lhe despertar para outras atividades. Pessoal, estamos aqui falando com Débora, ela é psicanalista, mas ela também é enfermeira e exerce uma série de atividades que nós vamos ficar sabendo agora nesse nosso bate-papo. Mas, em lendo um pouquinho da sua história, que é uma história cheia de informações, e a gente teve que pensar algumas coisas, a gente não terminava a entrevista hoje. Mas você disse que há mais ou menos 3 anos você passou a se interessar mais pelo comportamento humano, por pessoas. O que isso significa? Eu sempre gostei de ouvir histórias, eu sou apaixonada por histórias. E todas as vezes que alguém sentava e me contava um pouco de si mesmo, isso sempre despertou em mim um certo desejo de modificar aquilo que a pessoa desejava mudar. E eu sempre fui muito curiosa no sentido das reações humanas a determinadas situações. Sim. E aí nós começamos a avaliar pesquisa de campo. Eu sempre brinco com os meus amigos, não desligo do trabalho tempo algum. Até quando eu saio, às vezes a pessoa tem um certo comportamento e a gente fica tentando decifrar. Isso gera uma adrenalina. É muito excitante, na verdade, estudar o comportamento humano. Porque apesar das pessoas, às vezes, terem um comportamento padrão, algumas desviam totalmente e isso que torna a coisa, assim, bem forte. Então, quando você está numa roda de amigos, todo mundo está se divertindo, você está se divertindo, está trabalhando, está pesquisando. Observando. Então, esses comportamentos fazem parte da sua rotina, né? Que bacana. O meu trabalho tornou-se integral àquilo que eu já gostava, né?
Analisar, observar. Dentre as coisas que você realiza, há uma coisa que me chamou a atenção. Você também consegue ou trabalha com a hipnose naturalista. E eu observei naquilo que a gente pegou de informação a respeito da sua pessoa, que você teve aulas, estudou com um renomado professor chamado Stephen Paul, que é discípulo do pai da hipnose moderna, chamado Milton Erickson. Você caminhou por esse viés aí da hipnose naturalista. É uma coisa interessante. Como é que isso acontece? A hipnose sempre é um assunto que desperta grande polêmica, até por questões de dúvida. E de polêmica eu gosto, não tem jeito. Sim, desafios. Como eu sempre gostei de histórias, essa vertente da hipnose, ela trabalha muito com metáforas. O Dr. Milton Erickson, ele era psiquiatra e ele ficou famoso, né, por tratar os pacientes justamente com esse direcionamento. Então, o Dr. Stephen, ele trabalhou diretamente com a filha dele, né, a Beth Erickson, e eles criaram técnicas de acesso direto ao inconsciente. E isso torna o tratamento mais breve, né? Eu não vou dar detalhes, eu vou deixar que vocês me procurem para saber do que se trata. É um assunto que, a princípio, até em mim que estudei, gerou um certo receio. Mas eu percebo que as pessoas têm muito mais curiosidade do que medo e receio. Tanto que quando eu falo que nós trabalhamos dentro da psicanálise com hipnoterapia, a pessoa já fala, me hipnotiza, quero ser hipnotizado. Então, eu fiquei muito feliz de que as pessoas têm esse grau de confiança, porque a hipnose geralmente gera um certo receio e as pessoas têm tido bastante coragem. Você fala hipnose naturalista. Existe uma outra hipnose que é chamada de... Hipnose de palco. Hipnose de palco, aquela que as pessoas... e tudo que manda a pessoa fazer, ela faz. Eu já vi algumas cenas em TV, a pessoa come cebola pensando que é uma maçã. A pessoa, ela faz aquele processo de regressão e tudo mais. Essa hipnose naturalista é algo assim mais suave, é muito mais no campo da meditação. Um relaxamento, as ondas cerebrais mais lentas nos dão a possibilidade de modificar os nossos pensamentos, algumas crenças limitantes, mas é um estado de relaxamento, não é sono e também não é esse estado de total entrega que a pessoa faz coisas que não tem desejo de fazer. É verdade, acaba até se expondo um pouco, né? Sim, mas não precisa ter medo. Em público, exatamente. Em palco. Mas é justamente isso, é arte, é uma coisa de palco. A hipnose naturalista é para cura. Não tem a ver com esse teor artístico. Sei. As pessoas que se interessarem, por exemplo, pelo seu trabalho, você já exerce esse trabalho aqui em Teixeira de Freitas. Onde, como e em que momentos essas pessoas, em que situações essas pessoas podem lhe procurar e lhe encontrar? Então, é um método de acesso direto ao inconsciente, como eu disse antes. Nós tratamos doenças psicossomáticas em grau elevado. Nós tratamos basicamente qualquer infortúnio que esteja incomodando a pessoa naquele momento. Por exemplo, algumas pessoas têm compulsões alimentares, algumas pessoas não conseguem parar de fumar, algumas pessoas têm desejo de parar de beber. Então, através... Compulsão por compras. Compulsão por compras, a própria depressão, transtornos de ansiedade, que é algo que atinge, acho que 100%. Em algum momento tem um desequilíbrio nos níveis de ansiedade. Então, qualquer disfunção psíquica nós conseguimos tratar através da hipnose. E onde que encontra Débora? Então, eu estaria atendendo na clínica AME, né? Eu tenho um codinome que é AME-se, por conta da sexualidade, né? Nós tratamos também, é um núcleo de desenvolvimento e sexualidade. Porque não tem como nós dissociarmos, né, nossa área psíquica da nossa sexualidade. Tá. E em falando em sexualidade, como é que... Fala um pouquinho dessa nova abordagem aí. Então, é uma abordagem que não dissocia o nosso emocional do nosso ato sexual. Eu fiz no Rio de Janeiro alguns cursos na área de terapia sexual para poder acompanhar, né, essa área da análise do inconsciente.
Então, para não separar as duas coisas, porque na verdade tudo está muito ligado à nossa fantasia. Sim. A nossa sexualidade é muito ligada à nossa fantasia. Nós somos sexuais da cabeça aos pés. E é por isso que nós não conseguimos tratar uma coisa dissociada da outra. Então, aí tem esse lado aí de sexóloga. Muitas pessoas me associam apenas ao lado, né, da terapia sexual, mas nós temos um outro lado também de tratamento psíquico. Muitas pessoas têm resistência nessa questão da sexualidade. Vergonha. Muitas pessoas têm resistência exatamente por causa da vergonha. Eu conversava antes um pouco da gente começar a nossa entrevista aqui, de pessoas, por exemplo, ejaculação precoce, disfunção erética, e assim as coisas são, em se tratando do homem. A mulher também tem a frigidez, uma série de... E muitas pessoas ficam guardando esses problemas para si, com vergonha de procurar um profissional que possa auxiliá-los. Então você é uma profissional que também pode auxiliar, qualificada para auxiliar as pessoas, caso elas necessitem e desejem melhorar nesse aspecto? Eu costumo dizer que a pessoa precisa apenas de coragem uma vez para apresentar o problema, que nós apresentaremos a solução. Às vezes as pessoas pagam o preço pela vergonha, que é uma vida inteira de frustração. E o preço pela vergonha é muito alto, né? Guardar para si algo que não é um problema individual, né? Todo mundo já passou por isso, tu não és o único. Apesar de nós sermos seres individuais, outras pessoas já passaram por esse tipo de problema e não há motivos para que tu permaneças no problema se existe alguém que pode te ajudar a solucionar. Não precisa passar por isso sozinho. Uma vida inteira. Uma vida inteira. É um preço muito alto. O preço pela vergonha. Porque você enfrenta o medo uma vez só. Né? Eu sempre costumo dizer que existe uma paisagem linda esperando para ser vista por trás da montanha de cada medo. Então, se você enfrenta o medo, você vai conseguir ver a paisagem por trás dele. Se você fica atrás do medo, eu nunca vi alguém dizer assim, nossa, eu cheguei até aqui porque eu tive medo. Tu já ouviste alguém dizer assim? Não. Ah, eu conquistei isso na minha vida porque eu tive muito medo. Ninguém vai dizer isso. Todo mundo precisa de um ato de coragem no momento da vida. Para destravar essas barreiras, desbloquear, é verdade. Mas depois desse tanto de informações e de formações que você fez, você diz o seguinte, justamente nessa nova abordagem que eu tenho dedicado o meu tempo e a minha vida. Como assim? Bom... Você já falou lá no início que sempre gostou de ajudar as pessoas, de se preocupar com gente. É um projeto, né, que eu tenho de união do emocional com o sexual. Nesse projeto, nós prestamos atendimento, não é exclusivamente, nem na área sexual, nem exclusivamente na área psíquica. Nós abordaremos, né, na clínica AMSE, tudo que esteja vinculado ou alguma disfunção avançada de que a pessoa precise tratar. Por exemplo, eu nunca tratei isso, eu sempre engavetei, eu sempre guardei, e agora eu estou disposto a levar isso adiante e resolver de uma vez por todas. Eu tenho uma vida plena. Eu sempre gosto de brincar que quem trata conosco tem uma vida avançada. Sai do comodismo, sai da mediocridade para ter uma vida avançada. E a vida avançada é para aqueles que têm coragem. Uma vida verdadeira, né? Em cima de uma realidade. Vida verdadeira, sem medo. Desbloqueada, sem medo. Desbloqueado. Na verdade, até algumas pessoas têm me procurado. Eu tive uma surpresa muito positiva do público masculino, porque geralmente as pessoas têm muita vergonha, receio, né, de chegar, uma menina nova, chegar e vou contar um problema tão íntimo, tão individual, mas eu tive sim uma procura já, mesmo antes de abrir legitimamente as portas da clínica, já houve uma procura intensa do público masculino e isso me deixou muito feliz. Significa que as pessoas estão dispostas a ter uma vida assim, realmente nível hard, não aquele nível assim que você fica com os problemas para si mesmo, algo diferenciado. Que bacana. Gente, nós estamos aqui falando com Débora Rosa da Silva, e nosso tempo está tão curtinho, né? E a gente já está quase encerrando o nosso programa, mas eu quero deixar aqui você à vontade para falar com as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Onde elas podem lhe encontrar, você já disse, mas nas redes sociais as pessoas podem lhe encontrar também. Então, deixe um recadinho para essas pessoas que estão nos acompanhando aqui, para que elas possam ficar mais seguras da nossa entrevista e também seguras e tranquilas em procurar um profissional.
Então, meus queridos, eu estou muito feliz, né? Aqui é um pontapé inicial de uma longa caminhada, de uma jornada que eu sempre sonhei, né? As peças se encaixaram e a primeira coisa que eu quero dizer é que acreditem. Acreditem em si mesmos, acreditem nos sonhos que vocês têm, porque lá atrás eu sonhei e mesmo que tenha alguma resistência, né? As pessoas vão criticar, as pessoas vão colocar medo, mas tu és o único responsável pelas escolhas e pela tua própria felicidade. Eu tenho um Instagram, né? Miro perguntou sobre mídias sociais, onde encontrar. Eu tenho um Instagram onde eu posto vários vídeos sobre desenvolvimento humano, sobre sexualidade, né? Lá nós temos um viés assim bem dinâmico, né? Um dia você vai acordar, nós estaremos falando sobre saúde física, sobre emagrecimento, sobre aparência, sobre cuidar de si mesmo. No outro dia estaremos falando sobre algum assunto referente à boutique sexual, produtos que potencializam o prazer. E no outro dia nós estaremos falando sobre desenvolvimento, problemas relacionados às nossas ansiedades, angústias. Somos humanos. Nós temos então uma página no Instagram, um endereço físico, que fica aos fundos do Shopping Teixeira Mal, na Clínica AME. O Instagram é AAME-se, né, dividido com um pontinho. E lá nós procuramos, na medida do possível, responder todo mundo, esclarecer dúvidas. Nós temos muita boa vontade e estamos muito felizes com esse projeto aí. Débora, nós queremos agradecer você, uma menina jovem, com potencial. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua presença aqui. Nós, a TV Abrolhos, nos colocamos à sua disposição e desejamos muito sucesso a você, tá bom? Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanha também. Nós estamos aqui na TV Abrolhos, porque a onda agora é digital.